E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonardo e hoje nós iremos aprender um pouco sobre um dos personagens históricos mais conhecidos de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. 10 anos após a Revolução de 1789, a França enfrentava sérias dificuldades internas. Os recursos financeiros escasseavam, uma grave crise econômica empobrecia a população e dificultava o desenvolvimento do comércio e a retomada da produção. O diretório era controlado por uma grande burguesia de financistas, corruptos e especuladores. Por isso, o governo tinha dificuldade de afirmar sua autoridade. De um lado, os jacobinos pressionavam por reformas sociais. De outro, os partidários da monarquia buscavam retomar o poder. Nesse contexto de crise, um jovem chamado Napoleão Bonaparte começou a ganhar popularidade e apresentava-se, principalmente aos olhos da burguesia, como uma figura capaz de restabelecer a ordem interna na França. Em 1799, Napoleão abandonou seu exército em campanha no Egito e dirigiu-se para a França. Dias depois, tomou o poder com um golpe de Estado, que ficou conhecido como 18 de Brumário ou 9 de Novembro, no calendário criado pela Revolução. Napoleão concentrou amplos poderes em suas mãos, abandonando o princípio iluminista de limitação do poder. Fortalecido, censurou a imprensa e suprimiu as liberdades individuais e políticas dos franceses. Com o general no poder, a França não voltou a ser uma monarquia absolutista, mas os intensos debates políticos, possibilitados pela Revolução Francesa, ficaram para trás. O principal símbolo da nova ordem foi o Código Civil Napoleônico, criado em 1804. O código serviu para organizar e unificar as leis na França, regulamentar o direito à propriedade, garantir, entre outros aspectos, a igualdade dos franceses perante a lei e confirmar o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Para assegurar seu poder, ele convocou um plebiscito em agosto de 1802 e tornou-se cônsul vitalício. 2 anos depois, em nova votação, foi aclamado imperador dos franceses, tendo-se coroado a si próprio e a esposa em frente ao Papa Pio VII no dia 2 de dezembro daquele ano. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos. A reestruturação política e militar e a recuperação financeira da França preocupavam alguns países europeus. Em 1803, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia uniram-se em coligação e declararam guerra à França. Um novo período de confrontos se iniciava. Além de temer o expansionismo territorial francês, a maior parte desses países receava que os ideais iluministas da Revolução Francesa se espalhassem por toda a Europa. Durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. A maior dificuldade de Napoleão, porém, era atingir a Inglaterra, isolada pelo mar e protegida pela mais poderosa frota marítima do mundo. As embarcações francesas foram destruídas pelos ingleses na Batalha de Trafalgar, no litoral da Espanha. O imperador francês voltou-se então para a Europa Central, atacou e derrotou a Prússia, ampliou seu domínio sobre a Península Itálica e isolou a Áustria. Em 1806, convencido de que a única forma de derrotar a Inglaterra era arruinando a economia britânica, Napoleão decretou o bloqueio continental. Os países da Europa ficaram proibidos de comercializar com os ingleses. A Inglaterra, em resposta, passou a dificultar ainda mais o contato entre os países europeus e suas colônias ultramarinas. Portugal, por exemplo, aliado à Inglaterra, desrespeitou o decreto e foi invadido pela França em novembro de 1807, o que causou a vinda do príncipe regente Dom João VI ao Brasil. No final de 1811, a Rússia também rompeu o bloqueio e no verão de 1812 teve seu território invadido por Napoleão. Os exércitos franceses, a princípio, avançaram sem resistência.
Porém, no caminho, encontraram os pastos, as casas e as plantações destruídas, o que dificultou o abastecimento das tropas. Em setembro, os franceses conseguiram chegar a Moscou, mas encontraram a cidade incendiada. O desastre foi total, sem suprimentos, castigadas pelo frio e com o exército russo na retaguarda, as forças francesas foram aniquiladas. Após o fracasso da campanha na Rússia, Napoleão perdeu apoio político dentro da França. A imagem de estabilidade que havia sido tão importante na consolidação de sua liderança começava a se desfazer. O imperador então abdicou ao trono e exiliou-se na ilha de Elba, ao mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 300 dias. Com Napoleão no exílio, o governo francês foi assumido por Luís XVIII, da dinastia Bourbon e irmão de Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa. Em 1815, Napoleão fugiu do exílio e retornou a Paris, onde foi aclamado pela população e pelas tropas, e retomou o poder. Porém, seu governo durou apenas 100 dias. Em junho de 1815, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram-se novamente e derrotaram Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão fez planos de fugir para a América, mas foi detido pelos ingleses e encaminhado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Sob forte vigilância da Inglaterra, lá permaneceu até sua morte, em 5 de maio de 1821. Bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão por aí, e até a próxima. Tchau!